pessoal, meu nome é Verônica, eu vou falar um pouquinho então sobre pirâmides ecológicas. Qual é a ideia da pirâmide ecológica? Ela é uma representação gráfica das relações que a gente tem entre os níveis tróficos dentro de uma cadeia, tá bom? Alimentar. Então, a gente tem três números, três tipos diferentes de pirâmide, de número, biomassa e energia, e no caso aqui a gente tem a representação das pirâmides de número. A ideia é que cada barra dessa represente a quantidade de organismos que a gente tem dentro daquele nível trófico. No caso, o verde aqui, para todas elas, são os produtores. Então eu tenho, na pirâmide comum de números, muitos indivíduos produtores alimentando um número menor de consumidores primários, que por sua vez alimentam um número menor ainda de consumidores secundários. Tudo bem? A ideia geral é essa. Por que aqui ela está invertida? Porque a gente tem uma quantidade pequena de produtores, então quer dizer que esses produtores podem ser de grande porte, mas eu não tenho como afirmar isso sem ter mais informações, tá? E que, obviamente, um produtor de grande porte consegue alimentar outros indivíduos menores em quantidades maiores. Dá para entender mais ou menos? A ideia é como se fosse uma árvore alimentando um monte de gafanhotos, tá? Então, por isso que a gente tem aqui uma inversão. E aí, essa quantidade enorme de gafanhotos vai alimentar outros indivíduos que também vão diminuir em quantidade e assim por diante, tá? O que é peculiar aqui? Essa pirâmide invertida, ela é relacionada aos parasitas. Então, ao invés de fazer isso aqui, como as outras duas, ela é literalmente ao contrário. Por quê? Se eu tenho uma planta na qual eu encontro muitos pulgões, e dentro desses muitos pulgões, um número maior ainda de parasitas, a pirâmide não pode ser de outra forma, ela tem que ser assim. Tá? O que é importante aqui também? Existe um inconveniente em cada tipo de pirâmide. O inconveniente da pirâmide de números é que você não consegue saber ao certo, sem ter essa informação previamente, qual o tamanho desses indivíduos. Você consegue imaginar que essa pirâmide é de parasitas, que essa aqui eu tenho um produtor de grande porte, mas você precisa dessa informação de forma mais específica. Então ela iguala os indivíduos em tamanho e ela também não mostra a quantidade de matéria orgânica. Vai saber quantos gafanhotos tem aqui em termos de peso? Pode ter muita matéria aqui, apesar de eu saber o número de acordo com o tamanho da barra, tá? Então isso aqui é sobre pirâmide de números. Aqui a gente tem as pirâmides de biomassa e aqui de energia. As pirâmides de biomassa, elas vão trabalhar então com gramas por metros quadrados, por exemplo. E uma pirâmide normal se apresenta assim, tá? É o comum, só que a gente pode ter essa pirâmide aqui. O que acontece nessa pirâmide? A gente tem um produtor com uma biomassa muito pequenininha. Apesar de ocupar uma área razoável, a biomassa dele é muito pequena. Então, o que acontece? A gente tem uma biomassa maior de zooplâncton, que é o consumidor primário, direto, certo? Logo primeiro. E depois dos peixes, essa biomassa vai diminuindo. Como essa pirâmide ela não considera o tempo de produção da biomassa, que é inclusive um dos inconvenientes dela, no instante de medição a gente tem essa peculiaridade, mas o fitoplâncton se reproduz muito rápido, por isso que ele consegue ser o produtor dessa cadeia, tá? E quanto aos inconvenientes, então, foi o que eu falei, em relação ao tempo. Ela não considera o tempo e acaba não mostrando a velocidade de produção da matéria, que no caso seria a reprodução do fitoplâncton. Em relação às pirâmides de energia, elas não se apresentam invertidas, porque elas mostram a transferência de energia de um nível trófico para o outro. Então essa transferência ela sempre diminui, ela nunca vai ser o contrário. Então, a gente tem um produtor que vai alimentar um consumidor primário, secundário e terciário, tá? Qual que é a unidade de medida aqui? É quilocaloria por metro quadrado por ano. Essa pirâmide é muito bem, ela representa muito bem como acontecem as relações nos níveis tróficos, tá? E o único inconveniente dela é que faltam os decompositores. Mas isso aqui é um problema de todas as pirâmides, tá? Nenhuma delas representa os decompositores. Bom, então é isso que eu precisava falar. Até a próxima!